Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Qualquer nação tem a expectativa de que são as gerações subsequentes que vão pegar, digamos, no leme daquilo que são as políticas, daquilo que é o futuro da nação, daquilo que são as instituições que garantem o funcionamento da democracia, inclusive é daquilo que são as grandes propostas económicas para o país. Daí o investimento naquilo que é o ensino, daí investirmos nos nossos filhos, investirmos nos nossos netos, para que quando eles chegam ao momento certo, eles consigam, de facto, tomar as rédeas do nosso país. Mas há uma questão muito interessante que acontece em Portugal. Não falta política para jovens. O que se calhar vai faltando é política com os jovens. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E há, de facto, uma diferença. Há uma grande diferença entre políticas para jovens que estão nos papéis, escritas provavelmente por jovens de outros tempos, de outras épocas, e a política com jovens. Ou seja, o caminhar, de facto, das escolhas para o país com este segmento tão importante da nossa sociedade, que são os nossos jovens. E, claro, estamos todos cansados de ouvir falar da geração mais qualificada, da geração mais preparada. Todos nós custa-nos ver os nossos filhos e nossos netos, se calhar, a procurar o seu futuro noutro país, mas o que nos custa mais é realmente ver um poder político que, em lugar de dar espaço ao jovem, tenta instrumentalizar. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, obviamente eu sempre nesta minha nota inicial tenho que colocar aqui algum drama e de facto não é que não sejam dramáticas algumas das situações, mas o que vamos abordar com o nosso convidado de hoje é realmente o aparecimento de uma proposta no sentido de envolver os jovens naquilo que é a forma de entender, fazer e conhecer a política. Duarte Mairos, olá, muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco. A primeira vez que te ouvimos foi em relação a um projeto que tu tiveste durante muito tempo, que foi a Youth Academy. Depois participaste como jovem a comentar acontecimentos políticos, mas a semana passada, se não estou equivocado, lançastes um projeto novo juntamente com outros jovens, que é o Youth Club. Podes-nos falar um bocadinho disso? Boa noite, obrigado mais uma vez, é um gosto estar aqui na Curiacos TV. E desta vez, voltando quase que em paralelo ao início, que vim cá falar daquele que tem sido o projeto que durante 4 anos desenvolvi em Vila Real, que foi a Youth Academy, venho agora, tempo depois, falar daquele que é o novo projeto, o projeto de um conjunto de jovens das mais diversas áreas, distribuídos territorialmente, com sede em Lisboa, mas que o âmbito é territorial e, portanto, não está consignado só a Lisboa, que é o Youth Club, que nada mais é do que um conjunto de 3 eixos. O eixo principal de conectar jovens, de encontrar aqui um ponto na sociedade, um ponto no mês onde os jovens se encontram, todos nós nos encontramos para debater o futuro, para debater o presente, para ouvir personalidades, para estarmos também juntos, o que às vezes numa cidade agitada, com horários muito diferenciados, é muito difícil encontrar um ponto, um dia para estarmos juntos e, portanto, aqui é juntar o útil ao agradável, é juntar jovens, conectar jovens e, portanto, sempre em torno do debate e da construção de uma juventude ativa e de uma juventude civicamente empenhada e participativa. Depois, um outro eixo que é procurar fazer algo que em Lisboa e no país se faz pouco, que é juntar projetos de juventude. Há uma quantidade de projetos muito meritórios
nas mais diversas áreas, na sustentabilidade, nas relações internacionais, na política local, núcleos de estudantes e, portanto, uma quantidade de iniciativas lideradas por jovens que trabalham muito naquilo que é o seu nicho de intervenção, na sua valência, mas que depois não há um motivo ou não há aqui um motor para juntá-los e até coletivamente construírem No fundo, e sei que falta ainda um eixo, creio eu, no fundo é quase como se fosse uma plataforma para estas três valências. Exatamente, não ou seja, é criar a mesa. Okay. A mesa não existe, temos de construir a mesa e, portanto, procurar que todos esses projetos de juventude, federados ou autónomos, a cada 3 meses possam juntar-se à volta de uma mesa e debater setorialmente as temáticas que interessam aos jovens. E eu aqui faço um parênteses, todas as temáticas interessam aos jovens. A defesa, a economia, a saúde. Quando se acha que o debate ou que os temas que a juventude pode debater é a propina, é o associativismo e pouco mais, está a esquecer que os jovens de hoje são os adultos de amanhã e, portanto, todos os temas são de juventude. Então, a economia aqui, é de juventude, exato, a fiscalidade é de juventude. Todas as temáticas são de juventude e, portanto, é criar setorialmente uma espécie de um conselho de ministros de jovens. Boa. Que todos os 3 meses se juntam e debatem e até criam propostas todos juntos. E, portanto, acaba por ser uma coisa que vincula uma quantidade de movimentos e que tem outro peso, ou seja, é no fundo aqueles que representam os mais diversos setores de juventude que em conjunto constroem propostas, ideias e debatem aquilo que são os constrangimentos que podem, no presente e no futuro, hipotecar aquilo que é a ambição dos jovens. E depois um último eixo, que é criar ou melhor, dizer ao contrário, que é premiar jovens nos mais diversos setores, em que anualmente nós, jovens, enquanto geração, enquanto classe coletivamente organizada, escolhe anualmente aqueles que em cada área se destacam. Pode ser numa gala, pode ser num fórum, ou seja, a forma como está a ser praticamente preparada e finalizada, mas a ideia é ter aqui um momento anual em que os jovens de todo o país se juntam num ponto qualquer do país e que distinguem em cada área aqueles jovens que se destacam. Pode ser a título individual ou a título de um projeto de voluntariado, um projeto cívico que possam desenvolver. E, portanto, aqui não é os mais velhos ou algum corpo que nem sabemos muito bem quem é que escolhe, são os próprios jovens a escolherem entre si e a votar naqueles projetos que de facto se distinguem. É interessante. E, portanto, só rapidamente estes 3 eixos, conectar jovens, projetos e premiá-los. E, portanto, é no fundo aqui esta simbiose que faz, ou de onde se vai fazer o Youth Club. E creio que de alguma forma essa participação, não sei se te recordas, há pouco tempo houve a famosa 50 propostas para a justiça, assinadas por uma série de pessoas, que depois passaram a 100 personalidades. Ou seja, no fundo, vocês também podem fazer isso, ou seja, utilizando a plataforma do Youth Club para vocês mesmos apresentarem uma proposta que eventualmente até possa ser discutida dentro daquilo que são os grupos parlamentares ou até o próprio governo que esteja em funções. Portanto, desse segundo eixo do Conselho de Ministros da Juventude, digamos assim, uma das grandes... Aliás, a parte mais importante a seguir ao debate é fazer a distribuição, é fazer o report para comissões parlamentares da área, para entidades da área e, portanto, oferecer não só um contributo oral, mas um contributo escrito, ou seja, isto é aquilo que a juventude ou aqueles que representam os jovens pensam e, portanto, é aqui criar também uma massa crítica, mas digamos assim, federada, porque não há uma mesa que junte todos esses projetos. E, portanto, aqui é cada um na sua área poder contribuir para todas as temáticas que tocam a todos os jovens. Portanto, não é por um trabalhar mais a sustentabilidade e outro mais a parte internacional que não tem preocupações de habitação, economia, segurança social, etc. Portanto, é muito transversal. E aqui há uma frase que até foi dita na apresentação do clube pela deputada e presidente do Conselho Consultivo, Eva Brás Pinho, que é quando os jovens não são chamados para a mesa, criam a sua própria mesa. Boa. E, portanto, o clube é, no fundo, criar esta mesa.
neste eixo de juntar projetos de juventude. Olha, Duarte, podes-nos levar um pouco na viagem que foi o pensar, depois articular e, inclusive, como é que foi o diálogo com a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia que vos ajudou? Portanto, a ideia nasce cerca de 1 ano e meio a esta data. E, portanto, é uma ideia que vem sendo ponderada. O que é que poderia funcionar em Lisboa? O que é que, em Lisboa, no país, que tipo de conceito é que, a nível de juventude, poderia ser agradável? E, portanto, foi uma ideia muito maturada com o contributo de muitos jovens de vários setores. Depois de termos a massa humana e, digamos assim, as bases daquilo que podia ser um clube, um manual que nós elaboramos com o que é que nós queríamos que fosse o clube, procuramos então começar a parte diplomática, se assim se pode chamar, e tivemos uma grande abertura, e aqui tenho de facto fazer esse agradecimento público, não só à Câmara de Lisboa, que foi a primeira porta aberta e, portanto, que colaborou connosco, e também em contraponto a Junta de Freguesia de Almada, que para esta iniciativa da apresentação do clube na semana passada foi de facto preponderante Almada? De Almada, peço desculpa, de Alcântara, que de facto foi incansável na ajuda que nos deu, não só a nível de recursos humanos, de logística, e portanto foi aqui um braço muito, muito importante para aquilo que foi o evento de lançamento, que foi uma cerimónia de apresentação do clube, onde os sócios fundadores puderam tomar posse publicamente e onde também contamos com algumas personalidades, não só na plateia, mas também como oradores, com uma cerimónia que foi presidida pelo Presidente da Assembleia da República e que de facto emprestaram a notoriedade e alguma credibilidade a este projeto, uma vez que antes de serem convidados, o projeto foi-lhes apresentado e, portanto, nessa sequência, aceitaram vir falar esta iniciativa. E nós já em breve iremos apresentar uma reportagem. Olha, deixa-me levar-te aqui por alguns destes 3 vetores. Primeiro, conectar jovens e os jovens e a sua participação na política. Eu creio que cada vez mais, infelizmente, os jovens, e talvez jovens como tu e os teus colegas, estão profundamente manchados por aquilo que eram os jotinhas ou aquilo que é a percepção da sociedade daquilo que são os jovens nas estruturas partidárias. Nesse aspecto, qual é a diferença do teu projeto ou do vosso projeto? A diferença é essencialmente uma, que é não temos um espartilho ou não temos limites, ou seja, não há um limite ideológico. O Youth Club é uma casa com pessoas de pensamento à direita, ao centro e à esquerda. Portanto, não há nenhum limite. A ideia do clube é mesmo essa, ou seja, é ser o clube das diferenças. Não há uma componente ideológica que delimita, por assim dizer, as fronteiras destes jovens que se encontram para falar. Não, aliás, eu disse, e é mesmo este texto da minha convicção, que o clube, primeiro, só poderia ter sucesso se fosse a casa das diferenças. E do ponto de vista prático, é muito mais interessante que o clube fosse, de facto, esta casa que albergasse jovens de todos os setores partidários e não partidários. A própria equipa reflete isso. Metades têm uma filiação partidária e outros metades não têm, são da sociedade civil. E, portanto, esta mistura que o clube pode ser, que é na sua equipa e que pode ser naquilo que vão ser os seus associados, que é qualquer jovem que queira participar no clube, que se possa inscrever, que paga cota anual e, portanto, pode estar dentro deste grupo ou desta casa das diferenças. Acho que é assim, é talvez a palavra mais correta dizer que o Youth Club é, de facto, a casa... Não há nenhum limite, não há nenhum espartilho partidário. Todos são bem-vindos. A ideia, de facto, que as juventudes partidárias podem se ter tornado numa casa de jotinhas. Enfim, eu sou afiliado num partido, não é segredo, e, portanto, cumpro também com o meu dever como militante. Eu acho que aquilo que nós devemos também pugnar naquilo que é uma juventude partidária, que representa jovens que se identificam com determinada ideologia ou com determinados ideais de um partido, é começar a olhar para eles como casas onde as pessoas se identificam mais com aquele partido, mas podem ter o seu pensamento próprio. E aqui, de facto, essa imagem que é dominante, ainda é muito dominante, de facto, que são casas que castram o pensamento e, portanto, limitam muito aquilo que é a atividade dos jovens, em que eles se mobilizam estão no cargo A, depois querem o cargo B, e depois querem ir para o C, e, portanto, acaba por ser aqui uma carreira que
aqueles que de facto são mais competentes. E só para... Eu não quero cortar o teu pensamento, só para recordar, há um partido, neste caso é o PS, que é o que eu me consigo recordar, que logo após a tomada de posse daquele que era o antigo presidente ou secretário-geral do PS, António Costa, uma das primeiras coisas que fez foi terminar com uma série de think tanks, que eram de facto think tanks que promoviam o pensamento entre os jovens partidários. E a sociedade civil tem um bocado este receio. Tem o receio de que, de facto, os jovens, com a sua energia e sua vontade, muitas vezes, de criar clivagens para que a transformação venha, porque a transformação normalmente não vem devagarinho, às vezes vem com rupturas, e uma ruptura não tem que ser algo relativamente mau. A sociedade civil tem um bocado de medo que estes jovens bem preparados, de facto, sejam instrumentalizados. Sem dúvida, e é por isso que há uma frase que ficou muito famosa, que é: quem tem juízo não se mete na política. E, portanto, acaba por ser uma frase que acabou a ficar conhecida, ela não é muito anterior, é recente, e, portanto, ficou um bocado marcado. E com isto eu quero dizer, vou buscar esta frase emprestada para dizer alguma coisa, que é: não há vazios em política. E, portanto, quando aqueles que são competentes, que são civicamente capazes, que são academicamente capazes, e não só academicamente, há muita gente autodidata que já prestou e que pode prestar um grande serviço ao país, que de facto não vêem meios para participarem do ponto de vista partidário, portanto fogem daquilo que é o esquema partidário. E quando fogem, deixam o lugar para aqueles que são menos competentes. E como em política não há vazios, quando os competentes não querem, alguém assuma. E, portanto, acabamos por ser... Eu, pegando naquele exemplo, não conheço o caso concreto daquilo que aconteceu no PS, mas transporto esse exemplo para dizer o seguinte, que é: aquilo que mais faz falta nas juventudes partidárias é esses think tanks, é esse debate, é essa troca de ideias, é pessoas que não... Eu posso ser do PS, ou do PSD, ou do Chega, ou do Bloco de Esquerda, e não ter que obrigatoriamente encaixar na mensagem dominante distribuída em grupos de WhatsApp 1000 vezes. Posso ter um pensamento próprio sobre uma questão, ou posso concordar em 90% com as propostas que o partido onde eu milito ou com quem eu simpatizo propõe, mas numa outra ter uma opinião própria. Isso é uma... Eu acho que a grandeza está aí, não está em cegamente alinhar, e, portanto, faz muita falta. É uma coisa que já se vai fazendo mais. As estruturas partidárias de juventude, pelo menos, já promovem muitas iniciativas, pelo menos começa a ver que se começa a fazer isso, também para mostrar alguma dinâmica interna, mas que promovem debates. Nos partidos é quase sempre com figuras do partido, mas, apesar de tudo, abre horizontes, é melhor de fazê-los do que não os fazer. E aqui o clube, de facto, tenta encaixar naquilo que é um debate mais transversal, exatamente, com figuras de todo lado, políticas, empresariais e da sociedade civil. Olha, relativamente àquilo que é o juntar a projetos de juventude, de facto há uma tendência nos últimos anos na nossa sociedade, nas nossas, não sei se é derivado das redes sociais, é uma procura constante de protagonismo. É o eu. Mas aqui vocês parecem fazer precisamente o contrário. Parecem criar espaço para que outros possam mostrar aquilo que estão a fazer. Se o Youth Club não fosse uma plataforma de lançar jovens, o máximo de jovens possíveis, o projeto não fazia sentido. E eu digo isto por um motivo, que é a melhor forma de nós, às vezes, mostrarmos que... Muitas vezes fala-se do protagonismo, do eu, e o exemplo está correto. As pessoas movem-se maioritariamente pelo ego pessoal. Todos nós temos o nosso e vamos massageando da forma que podemos. Mas o clube só poderia funcionar se fosse sem cargos. E, portanto, até eu que comecei a ideia com outros jovens e tudo mais, sou o primeiro a dar o exemplo. O próprio clube em si não tem uma estrutura hierarquizada. Somos um conjunto de 25 jovens, fundadores do projeto, em que todos somos associados. E, portanto, a melhor forma... Ou seja, o clube só poderia funcionar de forma correta e que fosse um projeto de todos, assim, dessa maneira. Internamente, há uma comissão executiva, terá pessoas que vão estar mais na parte administrativa. Claro. Mas, publicamente, somos uma equipa mobilizada em prol de 3 ou 4 objetivos, ou 5, ou 6, ou 7, ou 20. Até porque sistemas caóticos normalmente se autodestroem. E eu que já tenho a experiência de liderar como presidente uma estrutura e estar noutras estruturas como vogal, como vice-presidente, etc.,
sei que não funciona de uma maneira e não funciona da outra. E, portanto, eu sabendo de experiência própria que não funciona, que quando as estruturas são altamente presidencialistas, comandadas de cima para baixo, perdemos mobilização, perdemos o foco e entramos em guerras pessoais. Portanto, é de facto ter aqui a oportunidade de fazer uma coisa do zero, é corrigir logo esse mal pela raiz de início. Portanto, aqui a ideia é de facto que todos os jovens, os da equipa, que são os fundadores, e aqueles que venham a juntar-se, e temos já uma quantidade de jovens interessados em inscrever-se como associados, é que eles próprios tenham poder de iniciativa, que possam levar iniciativas para Porto, para Viseu, para Braga, para Lamego, para Vila Real, para Bragança, para o Algarve, e, portanto, que haja aqui uma possibilidade de cada jovem afirmar-se por aquilo que quer, na área que quer, e desenvolver as atividades que pretende, mediante uma consensualização prévia, mas quer dizer, à partida, é a casa das diferenças e a casa onde todos podem, com essas diferenças, com essas vontades, fazer alguma coisa pela sociedade. Pode ser um colóquio, pode ser uma jornada, pode ser uma conferência, pode ser um programa de televisão, pode ser uma entrevista. E tudo é aceitável. Não estão à espera que venha essa proposta de alguma estrutura hierarquizada. Não, faz parte das competências e do... E a ideia é que a cultura seja mesmo essa. Portanto, a cultura inicial, que já começou e que agora é para manter, é mesmo essa cultura, é que todos tenham esse poder de iniciativa, esse poder de realização, porque quantas mais pessoas tiverem poder de iniciativa e realizadas estiverem no projeto, temos duas coisas muito positivas. Primeiro, a entrega das pessoas ao projeto, e que é a prova suficiente que o projeto tem pernas para andar. Caso contrário, anda um presidente, ou um vice-presidente, ou um secretário-geral a remar com pessoas que estão desmotivadas. Claro. A ideia é haver aqui uma motivação coletiva e é a forma como isso funciona. Ainda antes de irmos ver a reportagem, e porque de facto surpreendeu a quantidade de pessoas que aderiram, vocês ficaram contentes com o evento ou com esta cerimónia de lançamento do Youth Club? Eu não posso esconder que fiquei muito contente. Foi um evento de dupla realização pessoal. A primeira porque era um objetivo que foi concretizado passado 1 ano e meio, depois de muita procura, de locais, da gestão, tratado do evento, e, portanto, foi essa concretização, primeiro, de fundar o clube, de apresentá-lo à sociedade, e depois, do ponto de vista daquilo que internamente interessa, é que, de facto, este evento tivesse presença, fosse alguma coisa que envolvesse jovens, personalidades, e, portanto, fomos, de facto, brindados com uma plateia fantástica, faltaram cadeiras para tanta gente e, portanto, isso foi, de facto, um reconhecimento público de que é um projeto que pode andar. E ainda o segundo reconhecimento maior é que, no final do evento, talvez 40, 50 jovens, não quero também aqui ser, mas tabelar por baixo, interessados em participar, em tornar-se associados, em contribuir para o clube. Portanto, nestes 3 segmentos, primeiro a concreção coletiva da equipa que apresentou o projeto à sociedade, depois a sociedade que aderiu àquilo que foi o nosso convite, a nossa proposta, e depois os próprios jovens a querem participar. Portanto, foi, de facto, uma concretização pessoalmente muito importante e, do ponto de vista coletivo, fantástica. Muito bem. Nós vamos então aproveitar este momento e vamos ver uma reportagem, a reportagem do lançamento do Youth Club. Até já. Estamos na Biblioteca de Alcântara, onde, no meio de muita história e histórias, começa uma nova história, a história do Youth Club. Acho que não são importantes, são essenciais. Porque é uma forma de criar iniciativa enquadrada para os jovens. Uma coisa é a iniciativa individual, cada um pode ter. Outra é uma iniciativa que seja capaz de mobilizar muito mais. E essa faz-se sobretudo através de clubes como este.
E porquê que é importante essa participação? Desde logo por uma razão essencial que está à vista de todos. A política faz com políticos. Não há política sem políticos. E, portanto, ou lá estão os melhores, ou lá estão os menos bons. E, portanto, se nós temos a geração mais qualificada de sempre, é quase um crime de lesa pátria os melhores não terem intervenção política. Porque senão depois queixamos que a política é mal feita, é mal conduzida, que não se tomam boas decisões. Só se podem ter boas decisões com bons decisores políticos. E eu acho que os jovens mais qualificados de sempre devem participar o mais possível na vida política. Segunda razão, o país tem que mudar, tem que ser um país com outra ambição, com outra exigência, com mais mundo, menos provinciano. Quem é melhor que os jovens para construir ambição, exigência e um mundo diferente e um país diferente? Porque os jovens têm, por um lado, irreverência, por outro lado, espírito de generosidade. Isso é muito importante para ajudar a criar uma cultura política diferente. Portanto, eu dou os meus parabéns. Conjunto de jovens que se vão associar neste clube e que vão promover iniciativas com personalidades da sociedade civil, entre jovens, fóruns de juventude, projetos de juventude, cumprindo dois eixos principais. Conectar jovens em eventos, sunsets, ou seja, tentar levar novas formas de conexão de jovens e de iniciativas, e depois um segundo eixo, que é conectar projetos de juventude. Há diversas associações, diversos projetos de voluntariado, de associativismo juvenil, que cada um rama para o seu lugar, e portanto aqui é tentar juntar todos e portanto tentar fazer aqui um caminho comum e nós termos aqui a casa promotora deste diálogo entre jovens e entre projetos de juventude. Exatamente, portanto nós fizemos convite a diversas instituições, partidos políticos e sociedade civil, e é verdade que no caso tivemos que fazer alguns convites institucionais e no caso, agora que o país está mais à direita, eles estão mais à direita, se fosse há meses atrás, eram mais à esquerda. Portanto, procuramos tentar convidar e tivemos praticamente todos os partidos representados, desde o Chega até ao Partido Socialista, julgo eu, portanto, aquilo que eu vi, e tivemos uma quantidade de empresários da cidade de Lisboa, presidentes de diversas associações juvenis e académicas de Lisboa, e, portanto, conseguimos ter aqui uma plateia muito diversificada, que demonstra esta diversidade que o clube quer trazer, não só jovens, ousados, com vontade, como também aqueles que já passaram pela nossa idade, estão agora numa fase mais adulta, mas que a juventude continua lá dentro. Não, portanto, o nome em inglês, a terminologia em inglês, foi no fundo o nome que se procurou aqui encontrar. Se fosse uma associação, era uma entre as demais. E, portanto, tentar aqui encontrar um nome que fosse diferenciador e que fosse sinónimo desta federação que nós queremos fazer, de diversos movimentos, diversos jovens. E, portanto, foi nesse sentido de buscar aqui o nome inglês. É, no fundo, a nossa segunda língua materna e, portanto, procurar aqui também essa diferenciação com os demais. Quem queira saber mais sobre o Yacht Club? Redes sociais, como agora é da praxe, no nosso site também, e para além disso, a partir da manhã podem já ser associadas do clube. Qualquer pessoa pode participar, tem uma cota meramente simbólica e podem participar e fazer parte deste fórum, que nada mais é do que da casa comum do diálogo e do debate jovem. Para a Curiacos TV, João Carlos Dias, Josué Ferreira, Lisboa. De volta ao nosso estúdio, o nosso agradecimento ao João Carlos Dias, que não só me substitui de vez em quando eu não tenho a possibilidade de gravar aqui o Povo a Falar, como também neste caso fez esta fantástica reportagem. Olha, vamos começar pelo sítio. Eu achei o espaço verdadeiramente de fantasia. Aquilo é onde? Portanto, aquilo é a Biblioteca de Alcântara, era um palacete que existia,
do Conde de Bornai, acho que é assim que se chama o senhor, que tinha um palácio palaceta, que ele estava completamente estragado, a Câmara de Lisboa adquiriu, ao abrigo do programa para reabilitar espaços para bibliotecas públicas, conseguiu reabilitar o edifício, e de facto é um edifício polivalente, que tem diversas salas de estudo, de leitura, salas para eventos, interiores e exteriores, e nós de facto aproveitamos aqui o jardim. O Presidente de Junta e a Diretora da Biblioteca e a restante equipa foi fundamental para agilizar todo o processo, e em pouco tempo conseguimos fazer ali o evento. O espaço é muito agradável, o jardim, o final de tarde. Tem um inconveniente que é o comboio que passa, mas de facto o Presidente da Assembleia da República disse com muita graça, aproveitou o exemplo do comboio, para que este clube e a juventude em si não perca o comboio. Agora, a cada meia hora era de facto um barulho forte. Eu parece que se for um alta velocidade, o barulho pode ser maior, mas é mais rápido. É mais rápido, pelo menos. Portanto, Alivia mais rápido. A normalidade. Olha, deixa-me abordar algumas das pessoas presentes. Eu quero mencionar, e olhando para a Câmara, não sei o que estava lá a fazer um famoso e inveterado benfiquista, o João Pires da Cruz, que é nosso convidado regular aqui, mas também assistimos à presença não só do Presidente da Assembleia da República, mas também de Marques Mendes, que é obviamente uma figura cimeira em termos do comentário nos últimos anos. E esta é que é a pergunta. Apesar de tudo, os jovens também vão precisando de ter algumas referências. É bom que estas pessoas participem e conheçam estes vossos projetos? É muito importante. Eu costumo dizer, eu dizia-lhes em off ao Dr. Marques Mendes e ao Dr. Zé Pedro Aguiar Branco que eles eram jovens em espírito, portanto era uma juventude que se estende, que são pessoas, no caso do Dr. Marques Mendes, foi ministro muito jovem, portanto a experiência governativa e política vem de muito cedo, portanto até acaba por ser um exemplo para muitos jovens que querem participar politicamente. Isto para dizer que era muito importante num evento destes ter dois tipos de intervenções. De jovens, e portanto daí o convite à Ministra da Juventude e também os discursos do Presidente do Conselho Consultivo, que é uma deputada jovem, Eva Brás Pinho, e do Presidente da Assembleia Geral, Simão de Carvalho, para além do meu, que não estava no enquadramento, mas que também surgiu. E depois ter aqui, escolher mais duas figuras da sociedade civil, de cargos mais institucionais, para não serem tidos em conta como escolha partidária, portanto, figuras da sociedade civil que de facto tivessem uma carreira que pudesse ser um modelo e, portanto, pudesse aqui trazer aquilo que os jovens, ou pelo menos que a mim jovem, me interessa, que é olhar para aqueles que estão num patamar mais elevado, que têm a carreira feita e, portanto, ver o que é que eles em cada momento de vida também fizeram. Olha, e em termos de outras figuras políticas, só porque na imagem conseguimos ver também o Presidente do Iniciativa Liberal, Rui Rocha, sei que vocês tinham já convites aceitos por outras figuras, mas que à última da hora, por motivos de força maior, não puderam participar. Não sei se queres mencionar alguns deles. Sim, portanto, houve diversos convidados. Já agora fez aqui também alguma justiça. Para além do Presidente Liberal, que muito nos honrou com a sua presença, uma pessoa que, do ponto de vista pessoal, estimo muito e com quem tenho uma relação pessoal. Tiveram deputados do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal, do LIVRE. Tiveram deputados municipais, tiveram vereadores. Ou seja, nós procuramos que nos convites a que fizemos, não só institucionalmente, mas também a nível pessoal, convidar pessoas que nas suas áreas são também importantes, são também referências. No fundo, que esses convites fossem também uma demonstração do vosso código genético. Exatamente, que é a casa das diferenças, onde todos têm lugar. E também houve outros convites que nós também procuramos fazer, a outros membros do Governo, outras personalidades. Estou-me a lembrar de Passos Coelho, de Rui Rio, de António José Seguro, ou seja, houve uma quantidade de personalidades que nós também procuramos convidar para dar, primeiro, por uma questão pessoal de cada membro do clube que fez os seus convites a quem entendeu, mas também para mostrar que nesta casa das diferenças, neste clube das diferenças, há de facto lugar para todos a falar, a participar e, portanto, dar aqui esta imagem que é de facto a identidade genética do clube, que é a casa das diferenças, onde todos cabem e onde ninguém é posto na rua, ou tem moções de censura, ou é escorraçado, como se diz no Norte, só porque tem um vínculo partidário, porque é simpatizante de A, de B ou de C. Todos têm lugar neste clube. Olha, achas que acaba por ser quase numa época
E sei que, estrategicamente, tudo é legítimo, mas numa época de linhas vermelhas, achas que, de alguma forma, o Youth Club retire essas linhas para que possa haver pontes de diálogo? Eu acho que nós somos tão poucos, tão poucos, que estar a criar linhas vermelhas, ou dizer por aqui não, ou por aqui sim, estamos a entrar naquilo que é a seleção de quem é que nós achamos que é aceitável e não é aceitável. E eu, pessoalmente, e o clube, e aqui acho que posso falar coletivamente, não estamos dotados de uma superioridade moral para dizer tu não, tu sim, tu não, tu não, tu sim. Portanto, não fazer uma seleção à partida com base em qualquer critério assim, religioso, político, pessoal, íntimo. Portanto, cada um eu costumo dizer que o cidadão é o perante a República. É indiferente se é Ana, se é o Josué, se é heterossexual, se é homossexual, se é português, se é angolano, se é francês, se é espanhol. É exatamente indiferente. O cidadão, numa república como a nossa, no Estado de Direito, é o perante a República. E, portanto, é desse ponto de vista, é esse entendimento lata de cidadão, geral e abstrato, que nós... Os seus deveres e os seus direitos Aliás, a própria Carta de Princípios, o que nós redigimos e que até foi depois lá apresentada e que eu fiz questão de evidenciar, tem de facto essa questão de evidenciar que é uma casa de todos e, portanto, não há aqui nenhum espartilho, seja ele de que natureza for. Porque se houvesse, era o primeiro passo para que o clube não funcionasse e ao final de 1, 2 ou 3 meses ficasse esquecido. E até porque também não faz sentido, ou seja, é ASEF estar aqui a criar barreiras ao acesso de pessoas que querem participar, claro, e que têm todo o direito. Portanto, eu costumo dizer que a elite política, ou a elite de jovens, ou qualquer elite nessa noção, ou nesse conceito, é composta por jovens, por adultos, por séniores, por trabalhadores, por autodidatas, por licenciados, por doutorados. A elite política é composta por pessoas de todas as valências. Não tem que ser de uma casta específica ou de um segmento específico. Todos são elite e todos são cidadãos perante a República. Olha, Duarte, então vamos tentar de alguma forma, agora nestes últimos 12 minutos, sensivelmente, abordar aquilo que tem sido, do ponto de vista de grande parte da sociedade, ou pelo menos de uma sociedade que vê com alguma preocupação o futuro, é a questão de continuarmos a manter os jovens aquém daquilo que são as grandes decisões de Estado, estarmos a ver um país que continua a lutar com grandes dificuldades, com diagnósticos feitos há décadas, mas que o tratamento não se inicia. Achas que é necessário alguma, e esta frase, esta palavra ou este adjetivo pode ser complexo, é necessário alguma rebeldia jovem para que alguma coisa comece de facto a mudar no país? Essa é a principal qualidade, ou pelo menos aquilo que as pessoas mais velhas ou mais novas gostam de ver na juventude. É a rebeldia, é a ousadia, é a irreverência. Porque há uma coisa que é o agradável na sociedade, é quando misturamos a ousadia de quem quer fazer, de quem tem idade, de quem ainda tem o sangue na guelra, de que tem vontade, de que não se importa fazer mais horas ao final do dia por um dado objetivo, misturado com aqueles que já fizeram, que já tiveram essa ousadia e que agora têm aquilo que é importante para nós jovens, que é a experiência, é a prática da vida, é a escola da vida e, portanto, é importante sempre ter este equilíbrio. Agora, que de facto faz falta alguma rebeldia, alguma ousadia e até irreverência acima de tudo à juventude, faz. Nessa questão de fazer, de dar o murro na mesa, de não ter problema de dar opinião sincera, genuína, não tem mal nenhum, quer dizer, não vamos cancelar ninguém, nem se pode cancelar ninguém com base em opinião nenhuma. Portanto, esta vontade de fazer, eu percebo que hoje em dia, da forma como isto está feito, as redes sociais, onde facilmente tudo verte e, portanto, onde facilmente as pessoas são escorraçadas e são maltratadas por qualquer opinião que têm, legítima. Eu percebo que isso tudo obriga que as pessoas tenham mecanismos de censura internos, que é disso que se trata, é esta história do politicamente correto, que é um cancro no Estado de Direito, em que as pessoas autocensuram-se e mediante aquilo que possa ser a mensagem que acham que não querem passar, mas que a pensam. E, portanto, acima de tudo, acho que a juventude tem que ser composta por jovens livres, por cidadãos livres, que pensam, que debatem, que fazem, na juventude A, no clube A, na associação A, na instituição tal, no governo, na empresa, em qualquer sítio, que são livres, que pensam pela sua cabeça. E isso acho que é uma mais-valia. E não estarem
limitados por dois motivos. Sejam ideológicos, erradamente, e isso é uma coisa que se combate e que já começa a ter os seus frutos, mas do ponto de vista daquilo que é a pressão pública, que é o politicamente correto, que, a meu ver, é de facto o maior cancro da democracia portuguesa, que é as pessoas que numa democracia onde a liberdade é o princípio, onde nós tanto combatemos por ela, as pessoas criam mecanismos internos de autocensura, porque se dizem aquilo podem ter marzelas públicas, pessoais e até profissionais. E, portanto, é de facto uma coisa que tem de facto Acho que... interessante dizeres isso porque eu próprio, enquanto profissional da comunicação social, já dei por mim várias vezes a equacionar qual o melhor adjetivo, ou se podia utilizar aquele adjetivo ou não, numa determinada situação, limitando, obviamente, também aquilo que é a livre opinião, muitas vezes, de todos nós. Mas deixa-me colocar-te uma questão que talvez as pessoas não pensem, ou os adultos não tenham tanto essa consciência. Vocês, enquanto jovens, quase que sofrem duplamente. Duplamente porque quando veem mais políticas, sentem-nas no imediato e muitas vezes ainda as vão sentir depois no vosso próprio futuro. Será que esta devia ser, de facto, uma das alavancas para envolver os jovens, não só na política, como é conhecida, mas em projetos como o Youth Club, para que depois não haja desculpas e a voz dos jovens seja realmente ouvida pelo poder político? Esse é o grande objetivo, é que a voz dos jovens seja, de facto, ouvida. E, portanto, acaba por ser aqui um paradigma, um paradoxo muito complicado, que é aqueles que hoje estão a decidir o futuro dos jovens não têm em conta aquilo que os jovens também pensam. E, portanto, com essa ideia que nós temos de criar esse Conselho da Juventude, essa ideia, é procurar influenciar aquilo que são as tomadas de decisões de hoje que vão impactar o nosso futuro. E, portanto, é desse ponto de vista que eu acho que é mesmo importante que os jovens se façam ouvir e que coloquem a mão na mesa e que deem um murro na mesa para serem ouvidos. Porque as decisões que grande parte de quem está no governo, na política, no ativo, toma, devem ter em conta também aqueles que vão ser os protagonistas no futuro. E é muito por aí. E é interessante porque se formos pensar de uma forma setorial, todos os setores, ou a grande maioria dos setores, têm formas de pressionar os governos, seja através dos sindicatos ou outro tipo de coisas, mas acho perfeitamente legítimo que os jovens se possam juntar em volta de propostas como esta. É quase um novo sindicato. no Sindicato dos jovens. Sindicato dos jovens. E de facto, possam apresentar estas propostas. Olha, ainda olhando para aquilo que é a realidade atual, tu sentiste, independentemente dos resultados, seja nas legislativas, seja nas europeias em Portugal e na Europa, e agora também tivemos as legislativas em Inglaterra e França. Uma semana. Exatamente. Achas que os jovens já começam a dar esse sinal? Olha, nós estamos mais ativos e vê-se pelos números. Eu, só pegando aqui na questão dos sindicatos jovens que disse a brincar, mas de facto quase faz falta um sindicato de jovens ou um movimento nacional de jovens. Porque da forma em que os mais qualificados de sempre estão a ir embora, os que estão cá não veem futuro, recebem mal e, portanto, veem o seu futuro hipotecado. Não sei até que ponto não faria sentido, apesar de ser na brincadeira, um sindicato que albergasse todas essas vontades dos jovens e que reivindicasse mesmo e que negociasse, como negociam os PSPs, os professores, os médicos, etc. Não sei até que ponto... Olha, está aqui já um think tank do povo. Olha, fica aberta essa porta. Exatamente. E, portanto, a pergunta... Tinha a ver com a participação dos jovens agora nas diversas legislativas e nas europeias também. Eu acho que a participação dos jovens e da própria população no geral foi incansável. Numa catadupa de eleições a nível nacional, foram muitas seguidas. Mesmo assim ainda conseguimos ir batendo recordes de taxa de participação, apesar de que sempre muitos casos é de facto apesar de tudo, um esforço. Os jovens votaram mais, é certo, desse ponto de vista há um interesse e começa a ser engraçado até do ponto de vista de redes sociais, começa a ficar na moda, está na moda votar e, portanto, as pessoas acabam por ir, partilham, fazem a sua publicação e, portanto, é uma coisa que acaba por ser de influencers. Portanto, um mecanismo engraçado que se tornou e, portanto, leva as pessoas a votar, a refletir um bocadinho em quem é que querem votar, em quem é que não querem, votam à sua maneira, todos os votos são válidos e, portanto, acaba por ser engraçado que a participação jovem vai aumentando, apesar de grão a grão, mas vai aumentando. Portanto, isso é bom sinal. Do ponto de vista da Europa, nós agora, de facto, estamos a entrar em catadupas de eleições e, portanto, estamos a chegar a um período em que
Eu antevejo alguma dificuldade do ponto de vista europeu, porque estão-se a formar novas maiorias, estão a começar a haver negociações para o Parlamento Europeu, há países dentro do Parlamento Europeu que estão em eleições internas ou que vão estar e, portanto, não sei até que ponto isso não possa criar aqui alguns handicaps ou algumas dificuldades naquilo que são negociações em cada país, quem é que negocia, quem é que é o pivô, está este primeiro-ministro, pode estar outro. A forma como a política nacional e internacional, até a nível europeu, está muito fragmentada, cria de facto dificuldades que nós não estávamos preparados para elas. E, portanto, obrigar aqui uma exigência muito maior e até de acordos escritos, que é uma coisa que se coloca para segundo plano, mas eu prefiro que, depois de umas eleições, 4 ou 5 partidos que formam a maioria estejam 2 ou 3 meses a negociar com base em propostas e assinem, se comprometam para 2, 3, 4 anos, com base em princípios, em políticas, do que a cada meio ano há uma crise, há uma polémica, há uma coisa qualquer, e todos querem saltar fora e todos querem abandonar o barco. Nesse aspecto, em França, inclusive, pode ser um grande desafio, porque não se sabe nem sequer quem é que, da coligação quem é que irá Mas em Alemanha isto liderar. acontece normalmente. Portanto, antes de o chanceler que está a tomar posse, houve um grande período de negociação e, portanto, vale mais negociar bem, fazer um bom processo de negociar entre os partidos que podem compor uma maioria, mas depois haver uma estabilidade, haver alguma previsibilidade dos governos e das políticas. Deixa-me levar-te agora para um paradoxo. Ainda bem que somos amigos e vamos continuar amigos, que é o seguinte, que quando de facto olharmos para as lideranças europeias, e esquece os Estados Unidos, não é? Temos cada vez mais jovens a liderar governos. E quando dizemos jovens, dizemos, por exemplo, estão-se a bater recordes em termos de idade mais jovem a liderar esses governos. Mas a grande questão que se coloca é que esses jovens têm uma proposta própria ou é uma proposta que já vem arquitetada, e de alguma forma o jovem é só a cara de uma política na qual ele não acredita verdadeiramente? Bem, o líder é sempre a cara de um projeto de um conjunto de pessoas. Portanto, acaba por, se é jovem, se é mais velha, sempre representa um conjunto de vontades, de ideias, enfim, de tudo. Agora, ia só dizer de forma engraçada que é, os jovens vão tendo algum lugar sem ser preciso cotas para eles. Pois. Vão começando a ser aposta, vão começando a ter lugar, vão começando a estar à mesa por mérito próprio, sem precisar de cotas, nem de haver um limite de 10, de 20, 40, 50 e depois 80, para poderem estar lá representados. Portanto, tem que parte na base da premissa que tem competência, tem aceitação e tem mérito para estar lá. E, portanto, tens competência, mérito aqui no sentido de competências para estar lá. Eu dou aqui um exemplo em Portugal. Últimos 2 minutos, só para... Portanto, rapidamente, o caso à portuguesa. Um partido escolheu um jovem para encabeçar uma lista às eleições europeias. As pessoas têm um bugalho. Há quem goste muito, há quem goste pouco, há quem não goste... É indiferente a questão. Sim. E, portanto, do momento em que era jovem, as críticas que se vieram a seguir foi pela idade, não foi pela competência. Também estava à espera com 28 anos que tivesse o currículo enorme, como tem uma pessoa que chega aos 50 anos, que era uma coisa impossível. E, portanto, apoucado pela idade, pela inexperiência. E, portanto, quando uma pessoa às vezes é preço de ter cão... E por não ter. E, portanto, não há aqui um equilíbrio. Portanto, eu vejo com muito bons olhos que jovens sejam escolhidos para liderar governos, ministérios, cabeças de lista, em qualquer eleição. Mas, mais uma vez, a sua própria cabeça possa funcionar. Duarte, mais uma vez, para quem quiser acompanhar o Youth Club e inscrever-se. Eu recomendo acompanharem no Instagram, no nosso site. Podem inscrever-se, entretanto, e serem associados do clube, participar nas próximas iniciativas. Estão a ser construídas uma quantidade de iniciativas do clube e, portanto, podem participar. É a casa das diferenças, onde cabem todos e onde não há partidos ideológicos. Se assim for, temos aqui um projeto civicamente interessante e que consegue ser o albergue de todos os jovens, sem exceção. Muito bem. Duarte Meiras, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou, não só aqui na Curiacos TV, mas também na Rádio Vida, em 97.1. Já sabe, a voz dos jovens através do Youth Club. Se você, por acaso, estiver dentro daquela idade que é um jovem e pode participar, já sabe, para além de seguir nas redes sociais, coloque a equação, ou em equação, inscrever-se neste clube. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma ótima noite e dizer que amanhã estamos de volta. Obrigado. Boa noite.